voltamos para continuar falando sobre história, geografia, política e sociedade de Goiás. Vamos falar agora sobre os governos durante o regime militar até chegar à redemocratização e chegar aos dias atuais. Vamos lembrar, o que aconteceu com o Brasil acontece com Goiás. Sai Getúlio Vargas do poder, sai Pedro Ludovico do poder, não é isso? E nós vamos chegar até 1964. Quem estava no poder, gente? Mauro Borges Teixeira, filho de Pedro Ludovico, que fez um governo, enquanto esteve à frente do governo de Goiás, um governo em sintonia com o que acontecia no governo federal. Mas o regime militar, ele vem para fazer o quê? Para acabar com as ideias socialistas, com as ideias, né, de um país mais plural, mais inclusivo. E é lógico que isso, então, vai fazer o quê, gente? Com que os militares afastem quem não tem essas mesmas ideias. Mesmo Mauro Borges, diga de passagem, quis aí dar uma miscijão sem braço, vamos pensar assim, e ele apoiou os militares. Apoiou os militares, mas foi o quê? Deposto os militares. Ó, você não é de nossa confiança, acaba depondo Mauro Borges, certo? Então, o que você tem que saber? Que o governo Mauro Borges apoiou os militares, mas foi deposto em 26 de novembro de 64 e foi assinado um decreto de intervenção nomeando o coronel Meira Matos para o governo de Goiás. Então, pontos importantes do governo de Mauro Borges Teixeira. Primeiro, foi filho de Pedro Ludovico. 2, foi um modernizador. 3, apresentava uma sintonia entre o governo estadual e o governo federal. Jânio Jango. E aí nós estamos falando, gente, das políticas. Vamos lembrar que Jango tinha uma política muito voltada para o social. Jango defendia a reforma agrária, o famoso discurso na Praça Central. Então vai defender a reforma agrária ao longo do país, né? Vai criar a SUPRA, a Superintendência de Reforma Agrária. Então você vai ter o quê? Vai ter mais ou menos algo parecido em Goiás. É lógico que os militares não querem isso, tá? Mauro fez a proposta de reforma agrária, como em Israel, as cooperativas dos kibbutz, e que desagradou a elite e os latifundiários. Para você que não conhece, kibbutz são mais ou menos sociedades muito próximas do comunismo, socialismo em Israel, aonde grupos compravam, adquiriam terras e eles produziam tudo de forma conjunta. Então, em Goiás também foi feito isso, né? As colônias agrícolas de série, elas são nesses moldes de colônia agrícola de Israel. E a elite proprietária não quer saber de que, gente? De reforma agrária. No governo de Mauro Borges, instalou cooperativas agrícolas. No governo de Mauro Borges, o próprio Estado teve de incentivar a economia, pois a iniciativa privada no Brasil e no Estado de Goiás era muito pequena. Vamos lembrar que nessa época o Brasil ainda estava vivendo uma intervenção do Estado, que nós chamamos de keynesianismo. Ou seja, o Estado estava fomentando muito a economia brasileira, não é isso? E esse incentivo veio através da criação de empresas gerenciadas pelo Estado, de forma indireta, como por exemplo a Metago, Metar de Goiás, a Idago, Instituto de Desenvolvimento Agrário, a Iquego, Indústria Química de Goiás, a Cachego, tá? A Saniago, o BEG, a Casego. Com o golpe de 64, instalou-se a ditadura e a intervenção militar. E com o golpe militar, o Jango sai do poder e automaticamente o que, gente? Mauro Borges também. E o coronel Meira Matos vai governar o quê? Goiás. Vamos pular a parte da ditadura militar. Mais uma vez, o que acontece no país lá fora, acontece aqui em Goiás. Nós vamos para a década de 80. No início da década de 80 está efervescendo no Brasil o discurso da redemocratização. A mesma coisa acontece aonde, gente? Dentro de Goiás. E quem vai estar defendendo essa redemocratização? Iris Rezende, não é isso? Iris Rezende. E em 86 vai fazer o que, gente? Vai assumir, tá, o governo de Goiás. Depois vai para o Ministério da Agricultura, de 87 a 91. E quem assume é quem, gente? Onofre Quinan. Vamos lembrar, não posso deixar de falar, que em 87 nós temos o episódio do Césio 137, aonde um goiano, uma pessoa sem a devida instrução, na verdade 99% da população brasileira não sabe como é que funciona, vai abrir um equipamento radioativo, né? E aí tem um famoso questão do Césio 137, que é triste na história de Goiás, do país e do planeta, digo de passagem. Vamos lembrar que a década de 80, tá, no Brasil, do ponto de vista econômico, é chamada de década perdida, tá, devido à crise econômica em cima de crises econômicas. Em Goiás não é diferente.
É por isso que quando Iris Rezende volta a assumir o Estado, gente, ele assume um Estado sucateado. Ele assume um Estado que faz o quê, gente? Que está muito lá embaixo. E é por isso que ele vai fazer o quê? Um esforço arrecadador para tentar cumprir as suas funções. Então nós temos aqui, ó, em 91, Iris Rezende assume um Estado sucateado, realizou um esforço arrecadador e elevou a arrecadação em 18%. Já nos primeiros 6 meses do seu governo, voltou a investir novamente em pavimentação, iniciou a 4ª etapa de Cachoeira Dourada. Expandiram-se os distritos agroindustriais através do programa Fomentar, relegando o social a um segundo plano. Iris descompatibilizou 6 meses antes do término do mandato para concorrer à eleição de senador. É uma outra característica dos governos de Goiás. Sempre sai antes para concorrer a quem? Ao Senado. Sempre sai antes para concorrer ao Senado. Agora você entende o seguinte, ó. Na década de 80, foi década perdida do ponto de vista econômico no Brasil. Goiás não vai ser diferente. Tá? Eles assumem na década de 90, a gente, o país quebrado, o Estado quebrado. Como é que você faz política social com o país quebrado? Vamos pegar até um governo de esquerda, tá? Com a Dilma e com o Lula. Quando chega a crise econômica bater na porta, você relega, você não dá aumento para a Bolsa Família, não tem como, tá? É um Estado. O que eu falo? Você está desempregado, como é que você faz a festa de 15 anos da sua filha? Como é que você faz, tá, aquela viagem que você prometeu para o filho se você perdeu o emprego? É mais ou menos nesse nível aí. Ele vai procurar fazer o quê? Arrecadar cada vez mais e gastar cada vez menos. É um esforço arrecadador do Estado para sair o quê? Dessa crise. E com isso ele vai conseguir tirar o Estado dessa crise e vai ser eleito senador. Quem é que vai ser eleito governador, gente? Maguito Vilela. Maguito Vilela, então, vai fazer um governo pautado na atenção às classes menos favorecidas. Olha o que eu vou falar para você. No Brasil, nós temos nessa época a FHC. O Plano Real está crescendo e o Brasil está crescendo. Vamos lembrar que na área federal a gente tinha o programa do Betinho, tá, de combate à fome. Nós tínhamos o programa Dona Ruth Cardoso, já falecida, voltado para o social. No Distrito Federal tinha Cristóvão Buarque implementando o Bolsa Escola, tá, as frentes de trabalho. Então você começa a fazer política social. Então agora em Goiás também vai fazer a mesma coisa. Você começa a sobrar dinheiro ou a ter dinheiro direcionado para essa política social aí, né? Então, houve avanço nas áreas de saneamento básico e na educação, mas ele privatizou a usina de Cachoeira Dourada. Como eu falo para vocês, o que acontece no país acontece também em Goiás. Vamos lembrar que o governo de FHC foi um governo de privatizações, então não tem como você fugir disso. É você enxugar a máquina pública, você vai fugir do que está no país, não tem jeito. Então quais são os principais fatos, os fatos mais relevantes relacionados com o governo de Maguito Vilela? Tá? Secretaria de Solidariedade Humana, tá? Então vai fazer o quê? Vai criar a Secretaria de Solidariedade Humana, vai fazer voltado para política social. Como marca registrada o populismo. Eu só tenho um adendo a falar. Eu sempre costumo falar que quando você tem um governo voltado para as classes menos favorecidas, se chama de governo populista. Quando você tem voltado para a elite, se chama de democracia, tá? Não, populismo você vai fazer o quê? Vamos pensar que está fazendo uma política voltada para a maioria, para o povo aí. Isso é bom ou é ruim? Você tira as suas conclusões, não é isso? Vai fazer um governo de forte industrialização. O país estava crescendo, tá? No Brasil você vai ter energia para todos, você vai ter eletrificação rural. Goiás como área livre de aftosa, privatiza a Cachoeira Dourada, escanda a Caxego e esgotamento de endividamento do Estado. Tá? Ele cumpriu apenas o mandato, tampão, né, que vai entrar Naftali Alves, tá, que vai cumprir o mandato tampão. Por quê? Adivinha, foi aquilo que eu falei para vocês. Maguito Vilela se afasta no final do mandato para quê, gente? Para a sua campanha política ao Senado. Todos eles vão fazer a mesma coisa. E aí quem vai assumir depois? O que vai ser o campeão, tá, de governar o estado de Goiás de forma eleita, né? Quem? Marconi Perillo. Então ele vai ser agora eleito governador e depois vai ser reeleito governador, o primeiro governador reeleito, não é isso? E Marconi Perillo vai fazer, gente, o que a gente chama de guerra fiscal. O que acontece? Se você quer atrair, tá, mais investimento, e hoje no mundo está muito acontecendo isso, o país que oferecer mais vantagem para a empresa vai. Não tem por onde correr isso. Então o país ofereceu mais, a empresa vai. Ofereceu mais, a empresa
Vai. Então, Goiás vai ser isso. Marconi Perillo vai ser criticado pelos outros estados por ter oferecido incentivo fiscal para que as empresas fossem para Goiás, tá? E com isso vai gerar emprego em Goiás, vai gerar desenvolvimento em Goiás, o tanto que ele é reeleito. É lógico que ele vai bater de frente com o quê? Com outros estados, com outras unidades da federação no Brasil aí, tá? Então nós temos Marconi Perillo, que faz administração pautada no incentivo fiscal para as empresas que queriam se instalar em Goiás, desagradando os interesses dos estados centrais, como São Paulo, tendo procurado também solucionar essa problemática com habilidade política, né? Falou, vamos deixar aqui, a gente precisa aqui em Goiás e tal. Com isso, o estado tem se industrializado com a chamada guerra fiscal. Em suas viagens pelo Brasil e o mundo, como por exemplo pela Índia, tentou inserir o estado de Goiás de forma vantajosa na economia nacional e na economia globalizada. E não é à toa que ele consegue o quê, gente? Fazer muita parceria. Hoje, um dos países que nós mais exportamos, tá? Nós que eu falo Goiás, exportamos e nós importamos, é a Índia. Tá? Nós desenvolvemos muito em Goiás a área ligada com a farmacologia, tá? Com a química. Isso tem muito a ver com a Índia, diga de passagem. Tá? Fatos marcantes de Marconi Perillo. Foi o primeiro governador reeleito na história de Goiás. Fez reforma administrativa, como plano estratégico, né? Goiás do século XXI. Programa Produzir, Goiás na globalização. Viagem ao exterior para atrair empresas transnacionais. Criou o VaptVupt. Fez uma revolução na educação e na cultura. Criou Bolsa Universitária, tá? A GEPEL, FICA, o Canto da Primavera, Projeto Goiás, Cidade de Goiás, Patrimônio da Humanidade, colocou Cidade de Goiás como Patrimônio da Humanidade. Tá? Vai fazer uma revolução no saneamento básico, as estações de tratamento em Goiânia, nos principais municípios do estado e a barragem de Ribeirão João Leite. Investiu na área de saúde, aparelhou o Hospital Geral de Urgência, de Anápolis, de Aparecida de Goiânia, criou estradas estaduais bem preservadas, fez a privatização do BEG, e aí tem um detalhe, né? Qual? Ele quis agradar aos servidores públicos fazendo plano de cargos e salário. Qual é o problema, gente? Isso hoje no Brasil está explodindo. Quando você faz plano para servidor público e dá aumento baseado na arrecadação que você tem hoje, tem que lembrar que esse aumento ele é para sempre. Então o que acontece? A arrecadação hoje está alta, beleza. Eu dou aumento, o que acontece, gente? E a arrecadação cai, e o aumento fica. Então aí você gera um descompasso. Então é por isso que é colocado como bomba relógio. Mas ele vai fazer um governo pautado em quê? Em programas sociais. Então fez um governo histórico em termos de realizações. Porém, esgotou a capacidade de endividamento do Estado e criou um plano de carga e salário escalonado que comprometeu as receitas futuras do Estado. Como sempre, descompatibilizou 6 meses antes das eleições para disputar quem, gente? Ao Senado. E quem que vai assumir no lugar dele? Gente, quem é que vai ser eleito? O vice-governador dele, que ninguém acreditava, tá, que ele iria conseguir ser eleito, e ele acaba sendo eleito, Alci Rodrigues, que vai ficar de 2006 a 2010. E detalhe, ele pega um estado agora sucateado, apertado e não pode nem reclamar. Por quê? Porque ele fazia parte do governo anterior. Então, vice nos 2 mandatos de Marconi Perillo, conseguiu suceder Marconi Perillo numa campanha fortemente marcada pela polarização política com o PMDB, derrotando Marquito Vilela, então considerado candidato imbatível, pois estava disparado nas pesquisas. Mas contando com a força política de seu antecessor, mesmo não sendo carismático, foi alçado ao posto de governador numa eleição onde todos davam como perdida. Alcides enfrentou nos 2 primeiros anos aí, tá, de governo, dificuldades financeiras enormes. E por que, gente, dificuldade financeira enorme? Simples, o Estado estava endividado, não tinha mais como dar incentivo fiscal, não tinha mais como se endividar. E pior ainda, o que acontece? Ele tinha que sofrer calado, afinal de contas ele participou de quem? Desse mandato que endividou o Estado, não é isso? Tá? O déficit público herdado de Marconi chegava a 100 milhões de reais por mês e ele teve que implementar uma economia de guerra. E é lógico que isso não vai agradar os servidores, não vai agradar a população. Não podia criticar seu antecessor, pois era aliado, padrinho político, e foi seu principal cabo eleitoral. Fez uma reforma administrativa, cortando custos, enxugando a estrutura do Estado, fazendo esforço arrecadatório e combatendo a sonegação e reduzindo os benefícios fiscais. Afinal de contas, nós estamos falando aí do período 2006, 2010, no mundo tem a crise econômica mundial, você tem que cortar gastos aqui dentro. O que acontece no Brasil, acontece em Goiás, é isso?
Vai chegar em 2010 e nós vamos ter o quê? Novas eleições. Só para finalizar, quais são os fatos relevantes que tem que lembrar do governo de Alcides? Dificuldades financeiras enormes, apatia administrativa, estrutura estatal inchada por causa do serviço público, extinção de vários órgãos, fusões e incorporações de vários outros, através de fazer o quê, gente? De buscar enxugar a máquina, anúncio de demissão de comissionado e redução de cargos e salários em comissão. Fim de gratificações para vários cargos, redução acentuada do déficit público. É lógico que a população não gostou. E aí, nas eleições de 2010, quem é que volta eleito? Gente, Marconi Perillo, que, diga de passagem, vai ser o primeiro político a conquistar 4 mandatos, tá, gente, de governador pelo estado de Goiás. São 16, não vai ficar mais tempo no poder. Por quê? Porque Pedro Ludovico ficou 18. Tá? Ele vai ficar ao final de 2018, ele completa 16 anos, mas é o primeiro a ser eleito 4 vezes em Goiás. Foi eleito e reeleito aí, não é isso? Então você tem Marconi Perillo, que novinho lá, ó como é que muda a foto aí, né? Em 98, fica até 2002, sai, vai para o Senado, volta 2010 e é reeleito em 2014, não é isso? Pedro Ludovico ficou de 30 a 35, entre 37 e 45, como interventor nomeado, né? Foi eleito em 35 e 37 e de 50 a 54, ficando 18 anos no total. Beleza assim? Então aqui nós temos o que, gente? Essa história política de Goiás, que aí fica fácil de você saber, é só você pegar essa sequência. Para de querer tentar decorar, beleza? Vamos tentar fazer o que, gente? Aprender a história. Dentro dessa questão histórica, que eu não posso deixar de falar para vocês, nós temos o quê? Nós temos a divisão política entre Goiás e Tocantins. Vale lembrar, gente, que essa divisão política ela não é da agora. Ela vem, a historinha vem rolando lá atrás, lá atrás. Ela vem sempre, começou lá atrás, desde quando você tem o maior desenvolvimento para as regiões mais ao sul de Goiás, né, como Vila Boa, com a Casa de Fundição e companhia, e um desenvolvimento não tão rápido, não tão expressivo na região norte. Isso vai se acirrar em 1730, tá lá no início do século XVIII, quando se proíbe o acesso da região norte a quem, gente? Ao Nordeste e a região norte ali. Por que isso? Eu falei para vocês, era até um medo de que, gente? De você ter o contrabando do ouro. Ele proíbe essa navegação. Então ali começa o sentimento separatista. Quando você tem esgotamento das minas de ouro em Goiás, você tem uma estagnação, lembra disso, né? Você vai ter uma ruralização, uma economia de subsistência, tá? E aí você vai ter a criação da comarca do norte, para tentar facilitar a administração, está muito distante, e você tem a comarca do sul. Então seria o quê? Seria essa divisão, mas em comarca. O que acontece? Tá? Você começa o movimento separatista, isso não agrada a galera, você volta e une tudo novamente. Então tá aqui para você gravar, olha só. Divisão política de Goiás e Tocantins. Houve o maior desenvolvimento da região sul. 730, proibição de acesso ao Grão-Pará, tá? Que seria a parte lá norte, norte e Bahia e Piauí no Nordeste. Proibição da navegação fluvial pelo rio Tocantins, exatamente para impedir essa ligação ali. Cresce o sentimento separatista. 1770, há um esgotamento do ouro, tá? É uma estagnação, ruralização, economia e subsistência. Cria-se a comarca do norte para facilitar a administração, justiça e incentivar o desenvolvimento. E vai ter um alvará de 18 de 3 de 1809, onde divide a comarca do sul e do norte, com Joaquim Teutônio Segurado, né? Foi um ouvidor nomeado, né? Em 1821 e 23, tá, tem um movimento de separação muito forte pelo padre Luiz Bartolomeu Marques e capitão Felipe Cardoso, e que não agradou Dom Pedro. O que ele faz então? Dissolve o governo do norte e deixa tudo sendo uma coisa só. Esse movimento separatista vai voltar em 1930, né? Então você começa a voltar com essa questão de separar, mas de novo ele é o que, gente? Ele vai ser cortado. Em 37 vai ser criado pela Constituição de 37 os territórios de Amapá, Rio Branco e Rondônia. Nessa época se falava também em criar o território do Tocantins, mas foi criado? Não, não foi criado aí, né?
Pelo contrário, não é isso? Você vai ter a região norte mais ou menos abandonada, tá? Pelo próprio estado de Goiás. Os recursos direcionados para a construção de Goiânia, né, gente, na década de 30, deixa a região norte bem abandonada. E vai ter o quê? A ocupação das terras devolutas na região norte por esses imigrantes que estão saindo do nordeste, da região norte, que vão chegar ali. Goiânia e Brasília fazem com que a região norte faz o quê? Tem um crescimento. Mas a maior demanda é para onde, gente? Para a região sul. Até aqui em 87, está consolidado por uma emenda popular de 80 mil assinaturas pela criação do estado de Tocantins, tá, gente? E pelo artigo 3 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de 5 de outubro de 88, nasce o estado de Tocantins e com isso você vai ter o quê? Você vai ter a separação de Goiás e Tocantins. E agora que eu falei para você, tem uma nova proposta. Qual? De novamente separar Goiás de Goiás da região do entorno, criando estado do entorno, no caso, né? Então bora ficar de olho nisso, que isso é mais um assunto que pode cair na sua prova. Você viu que é tranquilo, as aulas são tranquilas, não tem segredo, não tem que ficar decorando nome, data. Entenda o processo. Entendendo o processo, você vai fazer a prova e vai acertar. Tem sido assim com meus alunos, têm assistido minhas aulas presenciais e minhas aulas online. E agora você que está tendo acesso, pode ter certeza que você não vai se arrepender na hora de fazer sua prova, não é isso? Na volta do intervalo, nós vamos falar de que agora, gente? Tá? De geografia de Goiás. Vamos falar das micro-regiões, das macro-regiões, vamos falar da parte de economia, de população, vamos falar da parte física, de relevo, vegetação, clima e hidrografia. Beleza? Quando isso, gente? Após o intervalo. Vamos embora ali fazer o seguinte, ó, vou comer um pouquinho de arroz com piqui. Lembra aquele piqui que eu falei pra você? Ficou cozinhando, tá no arroz amarelinho. Vou só fazer ali um lanchinho com arroz com piqui e já volto para que a gente possa falar de geografia de Goiás.